O presidente Donald Trump chega hoje aos 30 dias de mandato. Durante o primeiro mês de governo, o republicano assinou uma série de decretos nas áreas de segurança e economia. Mas, sem dúvida, a ordem que deu mais o que falar foi a que vetou a entrada de imigrantes de 7 países de maioria muçulmana, além de barrar a entrada de refugiados. E para falar sobre todas essas medidas, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e da FMU, Bernardo Val. Olá, boa tarde, professor. Fazendo um balanço aí do primeiro mês do governo Trump, o que dá para dizer? Surpreendeu ou foi dentro do esperado? Esse primeiro mês, os primeiros 30 dias de Trump na presidência dos Estados Unidos, tem seguido todo aquele discurso de Trump durante a sua campanha até o momento no qual ele foi eleito. A gente pode dar alguns exemplos, o caso do polêmico muro, da construção do polêmico muro na fronteira norte-americana com o México, esteve muito presente durante as eleições e continua bastante presente agora com Trump à frente da presidência, inclusive gerando uma situação diplomática complicada entre Washington e entre o México. Ele também elegeu a mídia como inimiga pública, né? Chamando aí as fake news. Como que você acha que isso pode impactar negativamente, inclusive na economia americana? Essa questão da mídia ela é muito interessante porque a mídia é mais um fronte, de certa forma, o qual o Trump está comprando briga. Aparentemente, ele está comprando briga com todo mundo e, obviamente, guardadas as devidas proporções, quando se abre várias frentes de batalha, é muito difícil vencer uma guerra. E a mídia é sempre uma frente de batalha muito arriscada, mesmo porque o próprio Trump, ele está vivendo nessa era da chamada pós-verdade e ele mesmo, a Casa Branca, tem difundido aí uma série de notícias ou fatos muito suspeitos em termos da sua veracidade. Então, Trump, ele não está, pelo menos nesses primeiros 30 dias, sabendo lidar com a imprensa, o que, numa situação de poder, é algo fundamental, porque a mídia é, de certa forma, considerado o quarto poder, e esse quarto poder, ele tem potencial para derrubar presidentes. A imprensa e também os oposicionistas, né? Nessa semana, inclusive, ele vai pedir um novo decreto anti-imigração e já estão previstas novas manifestações por lá. Como que você pode fazer essa análise em relação a toda essa circunstância que pode gerar desse novo decreto anti-imigração? O Trump, durante as eleições contra Hillary Clinton, o que a gente pôde observar foi uma América e Estados Unidos muito divididos. Nesses primeiros 30 dias à frente da presidência, aparentemente o Trump ele não está fazendo o papel de integrar, de unir mais esse país, com medidas como, por exemplo, essa em relação aos imigrantes, que está gerando uma série de polêmicas. Dentro dessas polêmicas, essas manifestações nos Estados Unidos e também confusão pelos aeroportos pelo mundo afora. Em relação à imigração, talvez a história norte-americana ela possa jogar luz na questão, porque existe uma relação de amor e ódio em relação à imigração aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos oferecem oportunidades para aqueles que vêm de fora e, simultaneamente, ao fato de que os Estados Unidos foram construídos por imigrantes, os imigrantes eles também são vistos como ameaça. Essas medidas atuais do Trump, se a gente voltar para o início do século XX, houve medidas parecidas. Então não é necessariamente uma novidade. Há todo um estardalhaço em relação ao que ele está fazendo, mas há precedentes históricos. Talvez ele tenha medidas mais duras em relação a presidentes anteriores, mas os argumentos da segurança nacional e da economia, eles têm sido usados historicamente em relação às políticas de imigração. E só mais um aspecto, o Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma preocupação em relação aos imigrantes, porque ele acreditava que os imigrantes pudessem ter uma visão, distorcida da democracia norte-americana e, eventualmente, pudessem querer transformar a república em uma monarquia. Professor, você vê como positivo esse protecionismo e esse tom nacionalista do Trump
criticado, inclusive, pelos principais países da Europa? Esse tom de Trump foi o seu tom durante a campanha, ele foi eleito com esse tom e ele está tentando se manter coerente, de certa forma, em relação às suas propostas durante as eleições. Se a gente fizer uma análise mais ampla, é algo um pouco arriscado do ponto de vista do presidente da principal potência mundial. Obviamente, os Estados Unidos hoje não têm mais o mesmo poder que tinham, por exemplo, nos anos 90, quando chegaram a ser chamados de hiperpotência. Hoje o poder relativo dos Estados Unidos declinou, principalmente a partir do 11 de setembro de 2001, mas ainda assim os Estados Unidos eles são o principal país mais forte do mundo. Então essa política nacionalista, essa política de uma desintegração, para a estabilidade das relações internacionais, ela não é boa. E os Estados Unidos, eles estão se afastando de compromissos. O Trump, ele está sinalizando uma política externa no que nos Estados Unidos chamam de jeffersoniana, que é uma política externa mais tímida, é quando os Estados Unidos se voltam mais para dentro. E em política não existem espaços vazios. Esses espaços eles vão ser ocupados por países, por exemplo, como a China, países como a Rússia. Então, tudo isso sinaliza instabilidade. Pois é, e essa instabilidade afeta o mercado? Como que fica a questão da valorização ou a desvalorização do dólar? Essa é uma questão fundamental quando a gente estuda risco político, porque as ações políticas elas têm impacto na economia. Então, situações de mais instabilidade, elas tendem a afetar a economia negativamente. Logo, com esse discurso muito incerto, essas surpresas e indefinições que estão sendo aí apresentadas com Trump, o mercado ele tende a ficar mais pessimista, ao menos que, se a gente esperar agora os 100 dias, haja aí medidas mais concretas que sinalizem situações de mais estabilidade. Mas, por enquanto, o cenário ele é um pouco nebuloso e, eu diria, talvez um pouco pessimista. Rapidamente, dá para saber o que a gente pode esperar aí desses 30 dias, o que vem por aí? Pelas ações de Trump, me parece que ele está mantendo aí a sua coerência, como nós comentamos aqui, com a campanha. Porém, há uma série de dificuldades. Ele tem as suas ordens executivas, né, para poder implementar os seus projetos, mas, ao mesmo tempo, há resistências no sistema de freios e contrapesos da democracia norte-americana. Não só dentro dos Estados Unidos, mas pelo mundo afora, há resistências às movimentações e ideias de Trump que não vão permitir que ele possa fazer tudo aquilo que ele quiser. Para dar o exemplo do polêmico Muro do México, esse muro ele precisa ser aprovado pelo Congresso no sentido de obter o financiamento. Mesmo que o Trump ele tenha a maioria republicana no Congresso, isso não significa que os republicanos tenham que votar com ele. Então, ele tem esse desafio dentro, inclusive, do próprio partido. Um senhor desafio. Muito obrigada, professor, pela participação ao vivo aqui no Band News TV.